Olá, querido, olá, querida de Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez para gravarmos, esse vídeo que é tão especial. Já deixo aqui, meu boa tarde, um bom feriado aí a todos. Sejam muito bem-vindos aqui para ouvirmos mais um pouquinho do nosso Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo, na vida dos seus, daqueles que têm a aliança com Cristo, daquele que guarda os seus mandamentos e daquele que verdadeiramente os buscam, Então, vamos orar para já iniciarmos o nosso momento de reflexão? Querido amado Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de nos achegarmos aqui, com esse vídeo simples, mas que é totalmente dedicado ao Senhor, à tua obra, à tua causa. Então, desde já entrego essas pessoas que vão entrar aqui, Pai, para assistir, para cultuar, para aprender junto comigo. Que o Senhor venha ser na vida de cada um. Que o Senhor venha, capacitar, meu Deus, cada dia mais o teu povo. Nos dê, Senhor Jesus, entendimento, discernimento do alto dos céus, compreensão, Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Queridos, nosso momento de reflexão de hoje, ele se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. É uma passagem muito simbólica, E uma passagem muito conhecida de todos, mas o Senhor, assim pediu para que falássemos sobre João 3. E, claro, eu deixo então como versículo-chave o verso 16 e o 30, que foi o que o Senhor me incomodou para falar com os irmãos, tá bom? No verso 16, meus amados, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? No 30 vai dizer assim: a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aleluia, glória a Deus. Esse capítulo 3 de João, ele traz assim uma experiência, significativa para nós cristãos. Por quê? Nesse capítulo 3, amados, de João, o início, nós já vamos ali ter acesso ao diálogo de Jesus com Nicodemos, Que é quando Nicodemos, ele era mestre, principal ali dos judeus, Então era rabi, era uma pessoa super importante da época, Digamos assim, que ele que ensinava até, naquela época. Então, ele era um homem importante, era príncipe dos judeus, e ele foi ter uma certa vez com Jesus à noite, para que não fosse visto, e ali o Senhor, ele já o reconheceu como sendo alguém de Deus mesmo, por conta dos sinais que Jesus realizava, por conta dos feitos mesmo. E ali Jesus então já iniciou o diálogo dizendo, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ali ele ficou, pensativo e ficou tentando decifrar aquilo, o que de fato Jesus queria passar para ele. E aí, irmãos, ele estava com a mente totalmente voltada para o natural, para o físico, para a situação em si. E ali ele se questionou, ele disse: mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo, E aí, a mente dele, de Nicodemos, estava presa, ao natural. Então, até então, ele não estava pensando no espiritual. Esse nascer de novo, Jesus queria mostrar para ele que quem não nascesse da água e do espírito não poderia entrar no reino de Deus.
E esse nascer da água é bem interessante, porque água significa vida, água significa purificação, e é um dos meios e das formas, né? Se não a única até, porque está escrito, se eu não me engano, é Marcos 15, que diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, quando Jesus diz para ele, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ele estava ali, então, achando, né, que era algo relacionado, mas peraí, eu já sou velho, eu terei que nascer novamente, né, da minha mãe? Serei gerado? Como que é isso, né? E aí, Jesus diz para ele, olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, aí a gente olha para essa passagem, e aí o vento, né, e é uma das formas que Jesus tentou explicar para ele, dizendo o seguinte, escuta aqui, o vento ele sopra onde quer, e você apenas ouve a sua voz. Então, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Ou seja, quando você é nascido do Espírito, você então passa, né, a ser comandado pelo Espírito. É Jesus ensinando para Nicodemos, né, e para nós hoje, que nós devemos nascer verdadeiramente da água e do Espírito. Porque quando aceitamos Jesus e que somos batizados, irmãos, nova criatura é, né? Aqueles que têm a Jesus, aqueles que verdadeiramente aceitaram, aqueles que verdadeiramente o buscam, né? E a água traz isso, essa coisa da renovação, da purificação, da vida mesmo, né? De um novo ser. A partir do momento que você, então, aceita Jesus, você, então, nova criatura é, né? Porque as velhas coisas já se passaram. Então traz muito isso, essa coisa da transformação. Eu sempre digo isso aqui, que sem Jesus você é um e com Jesus você é outro. Desculpa, meu irmão, mas não dá para manter velhos hábitos e nem dá para se manter de uma forma que não agrada a Jesus. Então ou você é ou você não é. Você pode, por exemplo, vejamos que esse é o caso de algumas, né, de algumas situações e pessoas muitas vezes que eles acham que ser crente é somente ir à igreja, é somente, né, muitas vezes fazer o bem a alguém. E não, o evangelho, nós devemos seguir o evangelho de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Nós devemos, né, estar sempre do lado do que é verdadeiro, estar sempre buscando em Deus e de Deus tudo aquilo que Ele quer para nós. Então sim, quando encontramos a Jesus, nós nos tornamos alguém muito melhor, porque é isso que o Senhor faz por nós, né? E aqui Jesus então, na verdade, se nós temos Jesus, nós nos tornamos diferente. Diferente no sentido de sermos melhor. Por quê? Porque aí é o início de uma caminhada onde nós buscamos aprender com Ele, dele, né? E seguindo mesmo juntinhos do Pai, tá bom? E aí, nós temos então essa parte de Nicodemos com Jesus, que é Jesus falando para ele, olha, quem é de carne é carne, quem é espírito, só que é o seguinte, vocês precisam ser comandados pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, ele vai replicar Nicodemos. Porque Nicodemos vai dizer para ele, como pode ser isso, essa coisa de nascer de novo, né? E aí Jesus, ele vai dizer assim, olha, tu és mestre em Israel e você não sabe disso? Tipo assim, como é que você ensina para alguém, né? Se você não tem consciência disso, se você muitas vezes questiona as coisas terrenas, como que você quer viver o sobrenatural se você questiona até mesmo as coisas terrenas, né? Então era Jesus de uma forma muito surpreendente, dizendo para Nicodemos o seguinte, esse teu ensinamento de Nicodemos não está servindo nem para você mesmo. Olha como você tá com a mente, né,
cauterizada, olha como você tá com a mente totalmente voltada só para as leis, só para aquilo que realmente, né, os teus olhos enxergam. E aí, irmãos, essa passagem ela é muito surpreendente, porque de verdade, se não tivermos verdadeiramente, né, um verdadeiro encontro com o Senhor, mudança no Senhor, né, e buscarmos de Deus e em Deus sermos mais espirituais, de verdade fica difícil, porque nós lemos aqui, né, que Jesus estava explicando para ele, né, cara, você não tem muita noção e você não crê nem no que é terreno, nem do que é da terra. Como que você quer, né, acreditar naquilo que é do céu, né? Então, Jesus, ele nos ensina muito, eu aprendo muito com essas passagens, e João 3, ele é muito surpreendente, porque aí ele vai começar dizendo também que assim como a serpente se levantou no deserto, o Filho do Homem então viria a essa terra, para quê mesmo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, desde o princípio, Deus já tinha esse plano de redenção e de salvação para os seus. E aí, nós vamos chegar nesse verso 16, que fomos o que lemos, né? Agora no início, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nos seguintes vai dizer assim, queridos: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, desde antemão, a missão do Senhor Jesus era salvar mesmo o mundo, né? Porque às vezes as pessoas, elas criam essa visão de que, mas acontece tanta coisa ruim no mundo, Deus Deus tá furioso, Deus isso, Deus aquilo, como se o nosso Deus fosse, né? Digamos assim, um ser mau, um ser que não quer o bem, né, da humanidade, das pessoas, enfim. Quando que não, a Bíblia está nos dizendo isso, ó, que Deus, ele enviou o seu Filho, não para condenar, e sim para salvar. Então Deus, ele tem interesse em me salvar e salvar você, querido. Só que aí, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio também, né? Então o Senhor é o Senhor dizendo: eis que eu dei meu Filho amado, né? Então o preço foi pago, né? Foi preço de cruz, foi morte de cruz, um alto preço, né? Só que aí cabe a nós aceitar ao Senhor, mudarmos, né, nossa atitude, nossa vida, nosso proceder mesmo, e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, instruídos sempre pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, muitas vezes, irmãos, a gente quebra a cara mesmo e a gente se dá mal em alguns aspectos, porque a gente vai achar que através do que eu sei ou do que eu sou, eu vou conseguir tal feito. Quando que não, a gente tem que ser orientado mesmo pelo Espírito Santo de Deus a todo momento, né? E daí perguntarmos mesmo: Jesus, esse relacionamento aqui é assim? É vontade do Senhor? O Senhor tá no negócio? Jesus, e essa amizade aqui? Vai ser bom pra mim, Pai? E essa nova empresa, esse emprego, esse estudo? E é assim mesmo, né? Que a gente vai aprendendo e seguindo com o nosso Deus, tá bom? E o 18 é muito legal, porque vai dizer assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então esse já está, queridos, ele é muito forte, porque a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, aquele que crê nele não é condenado, porém se você não crê, não é que você vai ser, você já está condenado. Então é algo assim muito sério, né? E algo que nós temos que ter essa compreensão, e se não temos, pedir ao Senhor. Porque já estar quer dizer que é algo que já ocorreu, que já está permanente, que já é dessa forma. Então você já está condenado, e isso é muito sério, né? Porque condenado, até então na Bíblia, quem está condenado é o príncipe das trevas, né? O príncipe desse mundo, que já está condenado, né, a fogo e enxofre. Então, isso aqui, irmãos, é muito sério. Às vezes a gente pega esse capítulo de João 3,16 para evangelizar. Eu gosto muito também de falar sobre isso, mas a gente fica só assim:
Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom, e o restante? Que é quando diz assim, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então a Bíblia vai dizer aqui que eles rejeitaram quem mesmo? A Jesus, que era a própria luz. E vai dizer mais, tá? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Por que não vem para a luz? Para que suas obras não sejam manifestas. Então isso é uma coisa muito séria, né? Que luz e trevas não se misturam. E a Bíblia está dizendo exatamente isso, né? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso que a Bíblia diz também que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, né? Então temos que vigiar muito e batalhar no Senhor, e é uma constante guerra mesmo, batalha espiritual, e nós temos que nos firmar nesse sentido, de sermos soldados de Cristo e batalhar mesmo, né? Pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa família, pela nossa igreja, orar, né? Por todos aqueles que são do Senhor, né? E assim é assim que o Senhor nos ensina, tá? E isso aqui é muito bacana também, ó. Porque vai dizer assim, que aqueles que são das trevas ou que realizam o mal, eles aborrecem a luz e não querem vir para a luz com medo de quê? De que suas obras sejam manifestas. Entretanto, os que praticam a verdade e vêm para a luz, né, a fim de quê? De que suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Então é Jesus ensinando o seguinte, quem é de luz é luz, quem é de trevas é trevas. Só que quem vive na luz, né, mais ou menos isso para resumir, quem vive nas trevas vai viver sempre, digamos assim, com um pouco de medo de suas obras serem descobertas. Já os que estão na luz, eles não se preocupam com isso. Por quê? Porque eles estão na luz, eles obedecem à verdade, e se forem manifestas, serão bem vistos. Por quê? Porque são feitas em Deus. Então há diferença. Lembra que a gente sempre fala aqui que há diferença de quem serve e de quem não serve? Então, é isso mesmo. E aí, irmãos, se formos continuar a leitura dos versos seguintes, a Bíblia vai dizer, já vai entrar lá com João Batista, né? E aí vai ter uma espécie de discussão lá entre eles, uma espécie assim de um questionamento entre eles, podemos dizer assim? Um questionamento entre eles, que seria os discípulos de João e os judeus acerca da purificação do templo, tá? E aí eles vão começar dizendo, olha, João, sabe aquele rabi que estava contigo além do Jordão, batizando e tal? Ele tem, né? Ele continua batizando e todos estão indo ficar com ele, né? E aí João vai dizer assim, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Então, João Batista aqui, ele estava dizendo àqueles homens, tipo, por que vocês estão questionando o que há sobre a vida de Jesus? Né? Por quê? O homem não pode realizar coisa alguma se do céu não for dada. Então, se realiza, é porque veio do céu, de fato, né? Era ele dizendo assim, olha, vocês mesmos são testemunhas, já cansei de falar para vocês que eu não sou o Cristo, né? Que eu vim antes dele, né? Mas que ele é maior. Então é o verso 30 que acabamos de ler também, né? Que vai dizer, a ele convém crescer, porém a mim diminuir. E esse mesmo é o papel de todo cristão. Diminua eu para que Cristo cresça, né? Que eu me constranjo que o Senhor apareça. E é assim mesmo, a humildade deve fazer parte da vida do cristão, né? E aí vai dizer assim, ó, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ou seja, era João Batista dizendo assim, ó, a esposa é dele, de Jesus.
Mas eu sou amigo do esposo, então eu assisto, eu ouço, eu estou nele, digamos assim, né? E isso já me basta, eu me alegro, né, com a voz do esposo. Então, o meu gozo está cumprido, ou seja, é João Batista dizendo assim: olha, eu me alegro em fazer parte, né? Eu me alegro em estar com ele, né? E eu me alegro de ter feito tudo a favor do reino. Então, o meu gozo já está cumprido, ou seja, é uma alegria para mim fazer a vontade do Pai, né? Então, esse capítulo 3 de João, queridos, ele é fantástico, né? E ele termina dizendo assim, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, muitas vezes costumamos pregar muito sobre o amor, né? Deus é amor. Sim, Deus é amor mesmo. Mas também, irmãos, eu tenho aprendido muito isso, que Deus é justiça, independente de nossa vontade. Às vezes, querido, as pessoas realizam algumas coisas contra a minha vida, contra a sua, achando que nosso Deus não vai cobrar. E aí, o que acontece? Às vezes você não tá nem esperando, e às vezes você também vai dizer, desejando sempre o bem, claro, né? Assim espero, porque somos luz, né? E aí, Deus, ele começa, então, a se irar e a cobrar a justiça, porque o nosso Deus é assim, ele é justo, né? E aí, irmãos, nós temos que ter essa consciência de quê? De que cada um de nós iremos prestar conta com Deus de tudo que realizamos, né? E eu sempre explico isso aqui na minha casa, pro meu marido, pro meu filho e para todos que eu converso sempre. Que às vezes as pessoas, elas aprontam tanto, né? Achando que podem fazer o que bem querem ou como bem querem, mas se esquecem ou então se fiando em outras pessoas também, porque tem isso, né? E aí Deus, ele vem e ele diz assim: olha, a salvação é individual, então é algo entre eu e Deus, sabe? Entre você e Deus. Então é claro que a gente quer ver, né, nosso esposo, nossa família, todo mundo aí nos pés de Jesus e fazendo a obra, fazendo a vontade. Isso é óbvio. Mas eu quero dizer que existem coisas que Deus, ele vai cobrar unicamente de mim, unicamente de você. Então assim, eu tô fazendo minha parte, eu tô buscando por mim e por eles muitas vezes. Mas eu tenho uma consciência e deixo isso muito bem claro para eles também, em dizer o seguinte: a salvação é individual, eu tô fazendo minha parte, né? Basta vocês fazer a de vocês também. Então, a gente não tem que ficar terceirizando, né? A gente ora pelas pessoas, a gente busca, mas vai ter atitudes, vai ter coisas que dependem unicamente de você, né? Então, é Deus falando o seguinte, que cada um, lá em Romanos 14, 12, tá? Diz isso: cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, se daremos conta de cada um a Deus, eu tenho que prestar, né, atenção naquilo que eu venho fazendo contra mim, contra o próximo e contra Deus também. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele nos aconselha justamente quanto a isso, né? Para seguirmos o quê? A paz. Para fazermos o quê? O bem. Para sermos o quê? Edificados. Então, quando... E aí, a orientação de Paulo para nós é: olha, não sirva de pedra de tropeço. Olha, não sirva de escândalo. Olha, não queira enfraquecer a teu irmão, né? Então, são conselhos do Senhor que, se seguirmos, vai dar tudo bem, querido. Agora, esse Romanos capítulo 14, ele é bem legal, que é aquela parte lá que Paulo explica sobre a parte de glutonaria, sobre comer carne demais, sobre bebidas, bebedeiras, sobre coisas que não agradam a Deus, e que eles começaram a querer discutir, a querer ficar julgando, sabe? Pra ver quem tava certo, quem não tava.
né? E aí vem Paulo dizendo isso, olha, não sirva de pedra de tropeço para ninguém, olha, não queira escandalizar a vida do teu irmão, olha, não queira enfraquecer a vida do teu irmão. Então, às vezes você tá vendo um irmãozinho ali que já tá bem fraquinho na fé, aí você vai lá e em vez de você tentar ajudar ou falar, ô meu irmão, tô aqui contigo pro que der e vier, o nosso Deus é maior, vamos seguir junto e tudo certo. Não, aí muitas vezes a gente se depara com o quê? Com pessoas que querem ver a pessoa mais afundada ainda. Então, pera, não dá. Então, é Paulo dizendo isso, meus irmãos, né? Que o reino de Deus, ele é o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, se você tá num ambiente que você não vê isso, que não tem paz, que não tem justiça, que a todo momento você vê coisas que desagradam, porque o nosso Deus, ele é justo, né? O nosso Deus, ele é justo. Então, nós temos que estar consciente disso. De quê? Que nós devemos seguir a paz, fazer o bem, sermos luz e também buscar a edificação, né? Então, algo que tem muito hoje, né, no meio do povo de Deus, nós podemos dizer assim, é a questão de fofoca, de contenda, de intriga, porque tem. Eu nem sabia que era tanto. Vim conhecer agora, no passado pra cá. Eu sabia que tinha, mas não sabia que era tanto, né? Então, muitas vezes, temos que ter cuidado. Por quê? Porque o Senhor, muitas vezes, vai permitindo algumas coisas. Só, meu irmão, que é o seguinte, quando você afronta uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, que ele é convicto em oração, e que ele sabe que está sendo justo em tal situação, você pode esperar que os envolvidos serão o quê? Entregues à vergonha, confundidos, frustrados ficarão os que perseguem a igreja de Cristo e os servos e as servas que são verdadeiras do Senhor. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os que andam em retidão, né? Então, eu hoje tenho muito isso, irmãos. Eu não vou mais em alguns lugares mesmo. Lugares que não me reconhecem como sendo de Cristo, lugares que não querem me honrar, lugares que muitas vezes, né, quer ali a todo custo te tratar com desprezo ou até mesmo te deixar de lado, isso e aquilo. Não vou, a não ser que Deus mande. Aí é outra questão, né? Porque se Deus mandar eu vou, porque eu sou obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Mas, caso contrário, eu me afasto. Por quê? O Senhor, ele diz assim, para seguirmos a paz com todos e buscarmos o bem e a luz, né? Só que, quanto aos que não estão vivendo essa verdade e essa luz, o próprio Deus vem em vergonha. Porque é isso que acontece. É o que acontece com os que quando não estão, né? Quando estão o quê? Servindo de pedra de tropeço, de escândalo e servindo até mesmo para enfraquecer a fé das pessoas. Aí vem então o Senhor e diz, assim não. Não quero desse jeito, assim não dá e tal e tal. Então é Deus que vai direcionando. E eu tenho aprendido muito, né? A Bíblia tem me ensinado muito. Que devemos servir a Deus com alegria, sermos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, o próprio Deus, ele vai orientando a nós e a tua amada igreja. Irmão, vou te falar um negócio. Esse povo que anda brincando com a obra de Deus, em breve eles descobrirão que com Deus não se brinca, né? Então, Deus, ele quer o que de nós? Ele quer que nos convertemos, que nos arrependemos de tudo aquilo que não presta e de tudo aquilo que não agrada a ele, seja iniquidade, pecado, seja lá o que for, meu irmão, não tá ali agradando ao Senhor, foge, se arrepende, abandona seu pecado, confessa e fica em Jesus. Por quê? Lá em Salmo 51, 17, vai dizer assim, ó, Davi, né? Lava-me, purifica-me dos meus pecados. É um salmo de confissão, de arrependimento, né? E aí vai dizer assim, que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito. Ou seja, um espírito quebrantado. Então é isso que nós devemos buscar no nosso Deus.
E tem outra. Buscarmos segundo o que? A misericórdia do Senhor. Segundo o que? A benignidade do Senhor. Porque nós não somos nada. Exatamente nada. Né? Então, é claro que o Senhor cuida dos seus. Temos aliança com o nosso Deus. Né? Estamos aqui tentando aí a buscar cada dia mais melhorar a santificação. Mas é o Senhor dizendo para mim e para você hoje. Né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque hoje em dia o ego, né, tem falado muito alto na vida, né, de algumas pessoas. Então, eu não quero nem para mim e nem para os amados que o ego, o orgulho, a soberba e outras tantas coisas nos tirem do caminho de Cristo. Porque tudo isso é oposto ao que Deus nos ensina, né? Deus, ele se agrada de quem é justo, de quem é bom, de quem age verdadeiramente diante, né, do teu altar. Então, o Senhor, que possamos pedir a Deus um coração mais quebrantado, né, sermos mais justos, mais leais com as pessoas. Eu sei que muitas vezes não depende só da gente, né? Às vezes a gente até é uma pessoa bacana, eu desejo o bem, faz o bem e tal. E tem algumas pessoas que já tretam. Mas tudo bem, irmão, porque assim, quando não parte só de você, o nosso Deus, ele vê, ele sabe, ele contempla todas as coisas, né? Então, o que que diz lá em Romanos 14:12? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que você faz diante de Deus e das pessoas, e até mesmo para você mesmo, né? Porque muita gente tem se prejudicado. O Senhor, ele tem falado muito comigo a esse respeito. Às vezes a gente acha que é só agradar a Deus e as pessoas, quando que não. A gente tem que ter o nosso autocuidado também, porque somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Então, vamos nos limpar, nos purificar, vamos buscar, né, se amar mais verdadeiramente. Não fica aceitando que as pessoas te tratem de qualquer maneira, sabe? Entender que somos o quê? Preciosos aos olhos do Senhor. E é isso que importa, né? Porque Jesus me ama, Jesus te ama. E essa aqui é a chave de tudo, né? Jesus nos ama, Jesus nos acolhe, Jesus nos conforta, o fardo do Senhor é leve. Essa semana eu conversava isso com uma amiga, né? Que falta muitas vezes para os crentes serem mais leves, mais alegres. Porque tem algumas pessoas que a gente olha, já tem com aquele, né? Aquela cara carrancuda, aquela coisa. Como que você quer ganhar pessoas para Jesus desse jeito, meu irmão? As pessoas do mundo já são assim. E muitas delas são mais leves, mais bacanas do que os que estão na igreja. Desculpa, mas é verdade. Então, você olhar para a pessoa e você ver a luz de Cristo e você ver o quanto que de fato Jesus faz a diferença na vida dela, você no mínimo vai perguntar para a pessoa: menina, o que é que tu tem, hein? Que brilho é esse? Que sorriso é esse? Porque é diferente. E aí lembra que a gente falou que quando nós temos o encontro com Jesus, tudo muda e tudo é diferente? Então é isso, meu irmão, vamos mudar para melhor, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Senhor nos conceda uma semana aí cheia de vitórias, né? Que o Senhor te conduza sempre, nos abençoe sempre. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo!